Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. O tema da nossa aula de hoje será sobre uma análise de falhas em motores elétricos. Hoje um cliente entrou em contato com a gente e nos constatou um problema. Ele passou um problema para a gente. Ele disse que o disjuntor motor estava desarmando toda hora. Daí nós fomos realizar o atendimento hoje e eu desenhei aqui um esqueminha mais ou menos como que era o esquema de partida do motor. É um motorzinho pequeno, é um motorzinho de 1 cavalo, ele tem um disjuntor motor, o contator e o motor. E o sisteminha de comando dele também, né? Tem a parte de comando, que é um disjuntorzinho, uma botoeira normalmente fechada, uma botoeira normalmente aberta, o contator e o contato de selo. Bom, vamos voltar lá ao nossa situação problema. O disjuntor motor estava desarmando. Então, o primeiro passo que nós fizemos ao chegarmos no cliente, nós fomos realizar as medições aqui na saída do motor, nos bornes do painel. Medindo aqui a tensão de linha, estava em 380 volts. O que seria a tensão de linha? É a tensão que eu meço da fase R para da fase R para a fase S, da R para T e da S para T. Então, tensão de linha, 380 volts, e a tensão de fase, 220 volts. O que seria a tensão de fase? É a tensão que eu meço da fase para o neutro ou para o terra. Eu tenho os 220 volts. Ao medirmos as tensões aqui nos bornes, primeiro nós verificamos as tensões na entrada do disjuntor motor. Eu tinha lá os 380 volts, disjuntor motor desligado. Realizamos as medições embaixo também do disjuntor motor, 380 volts, e chegamos aos 380 volts em cima do contator. Ao partirmos o nosso motor, o que estava acontecendo? Ao partir o motor, pessoal, e realizando a medição aqui entre as fases, o que nós encontramos? Eu sempre gosto de medir sempre a tensão de fase para o neutro ou tensão de fase para o terra. A tensão da fase R estava em 220 volts. A tensão da fase S caiu para 3,3 volts. E a tensão da fase T em 220 volts. Então, realizamos as medições de tensão e constatamos que a tensão da fase S estava baixa, 3,3 volts. E pegamos o nosso alicate amperímetro e realizamos as medições das correntes elétricas. Quais foram as correntes que nós encontramos? Nós medimos da fase R, a corrente da fase S e a corrente elétrica da fase T. A corrente elétrica da fase R estava em 1,57 amperes, a corrente da fase S em 7,2 amperes e a corrente da fase T 1,57 amperes. Então, constatamos que temos um problema na fase S. A corrente subiu e a tensão caiu. Como que eu posso fazer para diagnosticar esse problema aqui, pessoal? Como é que nós identificamos esse problema? Qual que era a causa de eu ter uma tensão baixa e uma corrente alta, Esse é um princípio aí básico aí da elétrica, para a gente conseguir encontrar defeitos. Bom, como que nós agimos diante desse problema? Nós fizemos o seguinte, pessoal, nós fomos lá no motor e desconectamos o motor. Tirei o motor fora. Energizei o sistema novamente, fechei os disjuntores, fechei o disjuntor motor, parti o motor e fomos realizar as medições com o motor desconectado. Olha só que nós medimos. A corrente da fase R, 0 amperes, não tenho carga. A corrente da fase S, 5,62 amperes, ou seja, eu já matei na hora que o meu cabo estava em curto. O cabo do borne ao motor, ele estava em curto ou com baixa isolação. Na verdade, o cabo está com baixa isolação. Porque se estivesse realmente em curto com a carcaça, se tivesse um bom aterramento desse painel, ele já desarmaria por curto, mas ele estava desarmando por sobrecarga. Então, a corrente aqui, o cabo com baixa isolação, ele estava dando 5,62 amperes sem carga nenhuma, ou seja, a corrente estava sendo drenada ali na carcaça, na tubulação que chega até o motor. E a corrente da fase S, ela estava em 3,3 volts. Então, foi um defeito aí
simples de identificar, né? Quando tem um bom embasamento teórico, né? Nós realizamos a desconexão do motor, realizamos as medições de tensão e constatamos que a tensão da fase S estava em 3,3 volts e a corrente da fase E 5,62 amperes. Então, o que a gente constatou? Que o cabo da fase S, saindo do borne até o motor, está com baixa isolação. Uma solução simples, pessoal, é realizar a substituição do cabo. Então, pessoal, fica a dica aí, né? Sempre quando for fazer uma manutenção em painéis, né? A gente tem que lembrar quando a gente chega no médico, né? A primeira coisa que o médico faz é sempre medir a nossa pressão. E nós da área elétrica, o que é? Sempre está constatando as medições de tensões, né? De sempre as tensões entre a fase e neutro, fase e fase também, mas é mais interessante medir fase e neutro, né? De princípio, para a gente ver se não tem nenhuma falha aqui. E medir as correntes elétricas. Aqui foi praticamente fácil essa solução, né? Nós fomos felizes na hora, né, de realizar esse procedimento, de realizar a desconexão. Já estávamos com uma suspeita aí que provavelmente seria uma baixa isolação do cabo, ou cabo em curto-circuito com a massa. Realizamos a desconexão do motor e partimos. Se não tivesse nenhum probleminha na fiação, eu iria encontrar o quê? As 3 correntes zero, certo? Porque eu não tenho carga, e as tensões equilibradas nos 220 volts. Mas, infelizmente para o cliente, né, o cabo estava em curto. Não tão infelizmente, né? Pior se tivesse sido algum problema no motor, né? Para enrolar o motor ele é bem mais caro do que trocar um trecho de cabo. Bom, pessoal, fica a dica aí de uma manutenção, uma corretiva aí no ambiente industrial. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Até a próxima.